E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre origem do universo, origem de todas as coisas, origem de toda a realidade. Só que a gente vai mudar um pouco o foco a respeito do que a gente já viu, né? Para ser mais específico, a gente vai mudar o filósofo e a ideia a respeito da origem do universo. Hoje a gente vai ver essa ideia que envolve o átomo, e é uma ideia que está presente aí no pensamento de um cara que foi um dos grandes filósofos pré-socráticos, né? Que é o Demócrito de Abdera. Esse cara aí com esse sorriso maroto, ó. Demócrito foi um filósofo pré-socrático, como eu já disse, sendo assim, ele era grego, né? E ele viveu entre 460 e 370 a.C. Essa ideia de que o átomo está ligado à origem do universo é uma ideia que é atribuída a esse cara e também ao mestre dele, né? Um cara chamado Leucipo. Esses dois caras são os grandes representantes da escola atomista. Pois bem, vamos entender a ideia desse cara. Como eu já adiantei para vocês, para ele, tudo é átomo. Tudo, na realidade, está ligado a um elemento chamado átomo. Por falar em átomo, né, é bem possível que vocês, principalmente se estiverem aí já no ensino médio ou tiver passado do ensino médio, já tenham ouvido falar desse elemento, né? Mas só quero pontuar uma coisa aqui. Esse átomo do que a gente fala, né, no pensamento do Demócrito, é um átomo diferente do que vocês estudam aí nas ciências da natureza. Vocês vão ver que a ideia dele ainda é um pouco primitiva, abstrata, se comparado ao átomo que vocês conhecem aí, que vocês já vêm estudando, como eu disse, né, nas ciências da natureza. Mas enfim, vamos entender o que é esse elemento, qual é a lógica do pensamento desse cara, para a gente sair daqui afiados no quesito Demócrito. O primeiro ponto é o seguinte: como eu sempre falo nas aulas que tratam de filósofos pré-socráticos, esses caras, no geral, tratam dessa mesma questão do Demócrito, que é a origem, funcionamento, composição do universo, e eles geralmente pontuam um elemento primordial ou alguns elementos primordiais para explicar essa questão, né? Como o universo se origina, o que compõe ele, como é que ele funciona. Para o Demócrito, esse elemento, ou seja, o arqué, é justamente o átomo. Então sempre lembra disso. Origem do universo, origem do cosmos, para os pré-socráticos está ligado ao arqué. Aí você vai procurar, né? Qual é o arqué desse filósofo pré-socrático? É uma ideia boa para você estudar esses caras aí. Mas bora adiantar. Esse átomo, quais são as características desse átomo aí dentro do pensamento do Demócrito? Primeiramente, a etimologia aqui da palavra, para a gente entender um pouco sobre ela. E átomo vem do grego, onde A significa negação, né? Ou você pode simplesmente dizer que é não, e tomo é divisão. Juntando as duas coisas, a gente tem o não divisível, aquilo que não se divide. O átomo para Demócrito é a partícula mínima da realidade. As características dessa partícula são indivisível, como eu já disse, ela é invisível, muito mais no sentido dela ser tão pequena, tão mínima, que é impossível para o ser humano, né, captar ela através dos sentidos, da visão. Ponto importante aqui, esse átomo é infinito em número, nesse sentido ele é heterogêneo. Tá, como assim heterogêneo? É porque os átomos variam entre si em tamanho, peso, altura, mas por outro lado, pega bem essa ideia aí, ó. O átomo é uno quanto à natureza. Nesse sentido, ele é homogêneo. Para não complicar, preste bem atenção. Os átomos, eles podem variar sim, em tamanho, peso, altura, forma, em características visíveis, vamos dizer assim. Mas todos esses átomos têm a mesma natureza. Eles são semelhantes quanto à natureza, ou se você quiser chamar também quanto à essência. Eu tenho aqui duas canetas. Uma é marrom, outra azul. As duas são canetas. Elas variam quanto à cor, mas as duas são canetas, têm a mesma natureza. Seria a mesma coisa o átomo. São diferentes quanto a algumas características, mas ambos são átomos. É nesse sentido aí que a gente diz que tem a mesma natureza, beleza? Fechado esse ponto, vamos entender também como é que esses átomos geram as coisas na realidade. Qual é a lógica aí por trás desses átomos? Basicamente, para o Demócrito, a gente tem dois movimentos que faz com que os átomos gerem as coisas na realidade. O primeiro desses movimentos é o movimento de aglomeração, onde a gente tem aí a união de átomos, né, para formar tudo que a gente vê na realidade. Então, nesse sentido, a gente está falando do nascimento das coisas. E a gente tem também o segundo movimento, que é o de separação, onde a gente tem, nesse caso, a desagregação de átomos, ou, de maneira mais simples, a separação mesmo. E isso é o que representa, então, a morte, o perecimento das coisas. As coisas se desfazendo, né? No primeiro movimento, as coisas se fazem, né? Os átomos se juntam para fazer as coisas. E no segundo movimento, os átomos se separam. Então, as coisas estão se desfazendo, beleza? Outra questão bem importante, que eu já citei aqui por alto para vocês, é a variação de átomos quanto à figura, né? O que seria isso? Como eu disse a vocês, os átomos variam de acordo com a forma geométrica, com a grandeza, com o peso. Então, isso quer dizer que os átomos são diferentes entre si. Existem sim átomos semelhantes, né, de acordo com o pensamento do cara, mas no geral eles podem sim variar quanto à forma, quanto à grandeza, né, o tamanho e também quanto ao peso. Anota aí que isso também é importante.
E por falar em importante, a gente tem aqui também o outro componente da realidade na visão do Demócrito, que é o vazio. Como assim? O que vai ser o vazio? O vazio não vai ser um elemento. O vazio vai ser, que a própria palavra já diz, né? O vazio. Segundo ele, né? Além do átomo, esse vazio, ou que a gente pode chamar também de vácuo, também é uma parte importante da realidade. Por quê, né? Porque esse espaço vazio é necessário para que os átomos possam se movimentar e fazer aqueles dois movimentos, entendeu? De aglomeração e de separação. Fechando então essa ideia do Demócrito a respeito da realidade, né, do que é a realidade, do que é o cosmos, a gente tem basicamente o seguinte: o universo para ele é composto de átomos e vazio. Só leve em conta essa questão, né? O vazio não é um elemento, o vazio é somente o vazio. É o espaço sem nada, onde os átomos conseguem fazer aqueles dois movimentos e gerar as coisas, assim como proporcionar o perecimento das coisas. Esse é o cosmos, esse é o universo para o Demócrito, e é dessa forma que as coisas são geradas e que também elas têm fim, né? Através desses dois movimentos, como eu expliquei para vocês. E essa é a ideia de mais um filósofo pré-socrático a respeito aí da origem do universo. Assim como as ideias dos pré-socráticos em geral, a ideia do Demócrito também é simples. Basta você se concentrar nesses pontos mais importantes que você com certeza vai entender ela e matar aí as questões que aparecerem para você, né? Tanto escola, Enem, vestibular, enfim, do que vocês precisarem. E aí, com esse ponto, eu encerro aqui a aula de hoje, né, gente? Queria só deixar para vocês aí os recadinhos, ó, que sempre ficam lá embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, para você não perder nenhuma aula que eu trouxe aqui para o nosso querido Planeta Humanas. E também não esquece o like, né? Deixa aí o like no vídeo, porque isso é um feedback importante que vocês dão sobre esse trabalho que eu realizo. E também é um gás ou energia a mais para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Então é isso, ó. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.